Capítulo 1. Uma festa inesperada. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feita uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para o corredor em forma de tubo, feito um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça nem paredes, com painéis e assoalhos azulejados e acapertados com cadeiras enceradas e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente por muitas milhas ao redor a chamava, e muitas portinhas redondas se abriam a partir dele, primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas, armários. Ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas, cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar, e de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos ao lado esquerdo de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas. Janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes que desciam até o rio. Esse era um hobbit muito bem de vida, e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros tinham vivido na vizinhança da colina desde os tempos imemoriais, e as pessoas os consideravam muito respeitáveis. Não apenas porque a maioria deles era rica, mas também porque nunca participavam de aventuras nem faziam nada inesperado. Dava para saber o que um bolseiro diria sobre qualquer questão sem o incômodo de perguntar a ele. Esta é a história de como um bolseiro participou de uma aventura e se descobriu fazendo e dizendo coisas de todo inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito dos vizinhos, mas ganhou, bem, você vai ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe desse hobbit em particular. O que é um hobbit? Suponho que os hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que tornaram raros e arredios em relação ao povo grande, como nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores do que os anãos barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma magia neles, exceto a do tipo comum, cotidiana, que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente, quando gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada, fazendo barulho feito o de elefantes que eles conseguem escutar a 1 milha de distância. Têm inclinação a serem gordos na barriga, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos, porque seus pés têm solas cascudas naturais, de pelos grossos, quentinhos e castanhos como os cabelos da cabeça deles, que são encaracolados. Possuem dedos compridos, hábeis e morenos, rosto bem humorado, e dão risadas profundas e animadas, especialmente depois do jantar, que consomem 2 vezes por dia quando conseguem. Agora você sabe o suficiente para continuar. Como eu ia dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Belladonna Tuck, uma das 3 impressionantes filhas do velho Tuck, chefe dos hobbits que viviam do outro lado da água. O pequeno rio que corria aos pés da colina dizia-se com frequência, em outras famílias, que muito tempo antes, nos ancestrais dos Tuck, devia ter se casado com uma fada. Isso era, é claro, um absurdo, mas certamente havia algo de não inteiramente hobbit quanto a eles, e de vez em quando membros do clã Tuck acabavam se metendo em aventuras. Desapareciam discretamente, e a família abafava o caso. Mas isso não mudava o fato de que os Tucks não eram tão respeitáveis quanto os bolseiros, embora fossem indubitavelmente mais ricos. Não que a Belladonna Tuck jamais tenha se metido em aventuras depois que se tornou a senhora Bungo Bolseiro. Bungo, que era o pai de Bilbo, construiu para ela, e em parte com o dinheiro dela, a toca de um hobbit mais luxuosa que podia ser encontrada sob a colina, ou do outro lado da colina, ou atravessando a água, e ali permaneceram até o fim de seus dias. Mesmo assim, é provável que Bilbo, único filho de Belladonna, embora tivesse aparência e comportamento exatamente iguais a uma segunda edição de seu pai, sólido e acomodado, houvesse herdado alguma coisa esquisita do lado do Tuck, algo que estava só esperando uma chance para aparecer. A chance nunca chegava, e nisso Bilbo cresceu. Chegou a uns 50 anos de idade e continuou vivendo na linda toca de hobbit construída por seu pai, que eu acabei de descrever a você, até que, na verdade, parecia ter sossegado a ponto de ficar imóvel.
Por algum acaso curioso, em certa manhã, muito tempo atrás, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e os hobbits ainda eram numerosos e prósperos, Bilbo estava de pé à porta, depois do desjejum, fumando um cachimbo de madeira enormemente comprido que quase chegava aos seus dedos dos pés peludos. Cuidadosamente escovados, Gandalf apareceu. Gandalf, se você tivesse ouvido só um quarto do que já ouvi sobre ele, e eu só ouvi muito pouco do que há para se ouvir, estaria preparado para qualquer tipo de história impressionante. Histórias e aventuras brotavam por todo lado, aonde quer que ele fosse, da maneira mais extraordinária. Ele não tinha passado por aquelas partes sob a colina por anos e anos, não desde que seu amigo, o velho Tuck, tinha morrido e os hobbits quase haviam se esquecido da sua aparência. Tinha viajado para o outro lado da colina e cruzado o água para resolver assuntos que, desde que todos eram pequenos, meninos hobbits e meninas hobbits. Tudo que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul alto e pontudo, um longo manto cinzento, uma encharpe prateada por cima da qual sua longa barba branca chegava até embaixo da cintura e imensas botas pretas. Bom dia, disse Bilbo, e era verdade. O sol estava brilhando e a grama estava muito verde. Mas Gandalf olhou para ele debaixo das sobrancelhas longas e isudas que se projetavam mais para a frente do que para a aba do seu grande chapéu. O que quer dizer? Perguntou. Está me desejando bom dia ou quer dizer que é um bom dia, quer eu queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia? Ou que é um bom dia para ser bom? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo, e é um dia muito bom para encher o cachimbo, de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um cachimbo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. Então Bilbo se sentou num banco do lado da porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel cinzento de fumaça, que saiu navegando pelo ar sem se desfazer e flutuou para longe, sobre a colina. Muito bonito, disse Gandalf, mas tenho tempo para soprar anéis de fumaça nessa manhã. Estou procurando alguém para tomar parte em uma aventura que estou arranjando e é muito difícil achar gente. E imagino que sim, nessas partes. Somos gente simples e quieta e não queremos saber de aventuras. Coisas desagradáveis, perturbadoras e desconfortáveis. Fazem o sujeito se atrasar para o jantar. Não consigo imaginar o que alguém vê nelas, disse o nosso senhor bolseiro, e enfiou um dedão embaixo dos suspensórios e soprou outro anel de fumaça ainda maior. Então pegou suas cartas da manhã e começou a ler, fingindo não prestar mais atenção ao velho. Tinha decidido que ele não era bem de sua turma e queria que fosse embora. Mas o velho não se mexeu. Ficou apoiado no seu bastão, olhando para o hobbit, sem dizer nada, até que Bilbo começou a se sentir desconfortável e até um pouco contrariado. Bom dia, disse ele por fim. Não queremos nenhuma aventura por aqui, obrigado. Pode tentar do outro lado da colina ou atravessando a água. Com isso, queria dizer que a conversa estava acabada. Você usa esse bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora significa que quer se livrar de mim, e que o dia não vai ser bom até eu sair daqui. De modo algum, meu caro senhor. Deixe-me ver. Não acho que eu saiba seu nome. Sim, meu caro senhor. E eu sei o seu nome, senhor Bilbo Bolseiro. E você sabe meu nome sim, embora não se lembre de que eu pertenço a ele. Eu sou Gandalf, e Gandalf quer dizer eu. E pensar que eu haveria de viver para receber um bom dia do filho de Belladonna Tuck, como se eu estivesse vendendo botões de porta em porta. Gandalf, ora viva! Não um mago viajante que deu ao velho Tuck um par de botaduras mágicas de diamante que se prendiam sozinhas e nunca se soltavam, a não ser que fosse ordenado? Não, camarada que costumava contar tantas histórias maravilhosas em festas sobre dragões e goblins e gigantes e o resgate de princesas e a sorte inesperada de filhos de viúvas? Não um homem que costumava fazer fogos de artifício tão particularmente excelentes. Eu me lembro desses. O velho Tuck costumava soltá-lo na véspera do meio do verão, esplêndidos, costumava explodir feito grandes lírios e bocas de leão, e laburnos de fogo e ficar pendurados no crepúsculo por todo o anoitecer. Você já deve estar notando que o senhor bolseiro não era tão banal quanto gostava de acreditar, e também que tinha um forte apreço por flores. Que coisa! Continuou. Não Gandalf, que foi responsável por levar tantos rapazes e moças tranquilos a desaparecer na longura em aventuras desvairadas. Todo tipo de coisa, de escalar árvores a visitar elfos, ou navegar em navios, navegar para outras costas. Minha nossa, a vida costumava ser bem interesse.
Digo, você costumava bagunçar as coisas demais nessas partes tempos atrás. Perdoe-me, mas não tinha ideia de que ainda estava em serviço. Ora, mas onde mais eu estaria? Disse o mago. De todo modo, agrada-me descobrir que você recorda algo a meu respeito. Parece recordar meus fogos de artifício com carinho. De qualquer modo, e isso não é mau sinal. De fato, em consideração a seu avô Tuck e a pobre Belladonna, vou dar a você o que pediu. Perdoe-me, mas eu não pedi nada. Sim, pediu 2 vezes já, meu perdão. Está dado. De fato, irei mais longe e vou incluí-lo nessa aventura. Muito divertida para mim, muito boa para você. E lucrativa também. Muito provavelmente, se chegar a concluí-la. Desculpe, não quero aventura nenhuma, obrigado. Hoje não, bom dia. Mas por favor, apareça para o chá, na hora que quiser. Por que não amanhã? Venha amanhã, adeus. Com isso, o hobbit se virou e passou rapidinho por sua porta verde e redonda, e a trancou tão velozmente quanto era possível, sem parecer rude. Magos, afinal, são magos. Por que raios eu o convidei para o chá? Disse a si mesmo enquanto ia para a despensa. Tinha acabado de fazer o desejum, mas achou que um bolo ou dois e algo para beber iam lhe fazer bem depois daquele susto. Gandalf, nesse meio tempo, ainda estava de pé, ao lado de fora da porta, indo baixinho sem parar. Depois de algum tempo, chegou mais perto e, com um esporão de seu cajado, rabiscou um sinal esquisito na linda e verde porta da frente do hobbit. Então foi embora. Bem no momento em que Bilbo estava terminando seu segundo bolo e começando a achar que tinha escapado muito bem de tais aventuras. No dia seguinte, tinha quase se esquecido de Gandalf. Não se lembrava das coisas muito bem, a não ser que as anotasse em sua tabela de compromissos. Desse jeito, Gandalf, chá, quarta-feira. No dia anterior, ele ficara atabalhoado depois para fazer qualquer coisa desse tipo. Pouco antes da hora do chá, veio um tremendo toque na campainha da porta da frente, e então ele se lembrou. Apressou-se a colocar o bule no fogo e ajeitou mais uma xícara e um pires e um ou dois bolos extras e correu até a porta. Sinto tanto por fazê-lo esperar, já ia dizendo, quando viu que não era Gandalf de jeito nenhum. Era um anão, uma barba azul, enfiada num cinto dourado e olhos muito brilhantes, debaixo de seu capuz verde escuro. Assim que a porta se abriu, ele foi entrando, exatamente como se estivesse sendo esperado. Pendurou sua capa com o capuz no cabideiro mais próximo e Dwalin a seu serviço, disse ele, fazendo uma profunda reverência. Bilbo Bolseiro ao seu, disse o hobbit, surpreso demais para fazer qualquer pergunta no momento. Quando o silêncio que se seguiu já tinha ficado desconfortável, acrescentou: Estou prestes a tomar chá. Por favor, venha tomar comigo. Um pouco desagitado, talvez, mas a intenção era boa. E o que você faria se um anão não convidado aparecesse e pendurasse suas coisas no seu corredor, sem uma só palavra de explicação? Não fazia muito que estavam à mesa. De fato, mal tinham chegado ao terceiro bolo, quando veio outro toque ainda mais alto da campainha. Com licença, disse o hobbit, e lá se foi para a porta. Então você chegou aqui, afinal. Isso era o que ia dizer a Gandalf dessa vez. Mas não era Gandalf. Em vez dele, havia um anão, que parecia muito velho na soleira, com uma barba branca, um capuz escarlate, e também ele pulou para dentro assim que a porta se abriu, como se tivesse sido convidado. Vejo que eles começaram a chegar, disse quando reparou no capuz verde de Dwalin pendurado ali. Pendurou o seu capuz vermelho do lado e Balin a seu serviço, disse ele, com a mão no peito. Obrigado, disse Bilbo engasgando. Não era coisa correta a se dizer, mas já começaram a chegar, o deixara muito atabalhoado. Gostava de visitantes, mas também gostava de conhecê-los antes que chegassem e preferia que ele próprio os convidasse. Passara-lhe pela cabeça a horrível ideia de que os bolos pudessem não dar para todos, e então ele, como anfitrião, conhecia seu dever e o seguia à risca, por mais que fosse doloroso. Poderia ter de ficar sem nenhum. Vamos entrando, venha tomar um pouco de chá, conseguiu dizer, depois de tomar bastante fôlego. Um pouco de cerveja me cairia melhor, se não houver problema, meu bom senhor, disse Balin com sua barba branca. Mas não seria mal comer um pouco de bolo. Bolo de sementes, se você tiver algum. Ou vários? Bilbo se ouviu respondendo, para sua própria surpresa. E se viu sair correndo, também, rumo à adega para encher uma caneca de cerveja. E depois, até uma das despensas, para pegar 2 lindos bolos de sementes redondos que tinha assado naquela tarde para beliscar depois da ceia. Quando voltou, Bailey e Dowling estavam conversando à mesa como velhos amigos. Na verdade, eles eram irmãos. Bilbo botou a cerveja e os bolos na frente deles, quando veio outro toque alto da campainha de novo. Depois, mais um.
Gandalf, com certeza dessa vez. Pensou enquanto bufava pelo corredor, mas não era. Eram mais 2 anãos, ambos com capuzes azuis, cintos prateados e barbas louras, e cada um deles carregava um saco de ferramentas e uma pá. Foram entrando assim que a porta começou a se abrir. Bilbo mal ficou surpreso. O que posso fazer por vocês, meus anãos? Disse ele. Kili, a seu serviço, disse o primeiro. E Fili, acrescentou o outro. E ambos arrancaram seus capuzes azuis e se inclinaram. Ao seu e ao de sua família, replicou Bilbo, recordando suas boas maneiras dessa vez. Dwalin e Balin já estão aqui, pelo que vejo, disse Kili. Vamos nos juntar ao bando. Bando, pensou o Sr. Bolseiro. Não gosto de como isso soa. Preciso realmente me sentar por um minuto e organizar as ideias e beber alguma coisa. Tinha acabado de beber um gole, no cantinho, enquanto os 4 anãos se sentavam ao redor da mesa e falavam de minas e ouro, e problemas com os goblins e das depredações de dragões, e de montes de outras coisas que ele não entendia e não queria entender, pois soavam aventurosas demais. Quando Blam Blom Blim Blam, a campainha tocou de novo, como se algum menininho hobbit levado estivesse tentando arrancar a corda. Alguém está à porta, disse ele piscando. Alguém, uns 4, eu diria pelo som, comentou Fili. Além disso, nós os vimos chegando atrás de nós, de longe. O pobre hobbit se sentou no corredor e colocou a cabeça entre as mãos e se perguntou o que tinha acontecido e o que ia acontecer, e se todos eles iam ficar para a ceia. Então a campainha tocou de novo, mais alta do que nunca. Ele teve de correr até a porta. Não eram 4, afinal de contas, eram 5. Outro anão tinha chegado enquanto ele ficava maturando no corredor. Mal tinha virado a maçaneta quando viu todos entrarem, curvando-se e dizendo, a seu serviço, um depois do outro. Dori, Nori, Ori, Oin e Glóin eram seus nomes, e logo 2 capuzes roxos, um cinza, um marrom e um branco estavam pendurados no cabideiros, e lá se foram eles, com suas mãos largas enfiadas em seus cintos dourados e prateados, a se juntar aos outros. Aquilo já tinha quase virado um bando mesmo. Alguns pediam cerveja clara, outros cerveja escura, um queria café e todos queriam bolos. De modo que o hobbit ficou muito ocupado por um tempo. Uma grande jarra de café tinha acabado de ser colocada na lareira. Os bolos de semente tinham acabado e os anãos estavam começando a atacar uns pães doces amanteigados quando se ouviu uma batida forte na porta. Não um toque de campainha, mas um pá, pá, duro na linda porta verde do hobbit. Alguém estava batendo nela com um pau. Bilbo saiu correndo pela passagem, muito bravo e totalmente desnorteado e desacorçoado. Essa era a quarta-feira mais desagradável de que conseguia lembrar. Abriu a porta com um tronco e eles todos caíram para dentro, mas em cima do outro. Mais não, 4 mais. E lá estava Gandalf atrás deles, apoiando-se em seus cajados e rindo. Tinham aberto um buraco daqueles na porta de Bilbo. Também tinha, aliás, apagado a marca secreta que fizera nela na manhã anterior. Cuidado, cuidado, disse ele. Não é o do seu feitio, Bilbo, deixar amigos esperando na soleira e aí abrir a porta como se fosse uma rolha. Permita-me apresentar Bifur, Bofur e Bombur, e especialmente Thorin. A seu serviço, disseram Bifur, Bofur e Bombur, ficando de pé em fila. Então penduraram 2 capuzes amarelos e um verde escuro no cabideiro, e então um azul celeste com uma comprida borla prateada. Este último pertencia a Thorin, um anão enormemente importante. De fato, ninguém menos que o grande Thorin, escudo de carvalho, em pessoa, que não estava nada contente por ter desabado no tapete de Bilbo com Bofur, Bifur e Bombur em cima dele. Para começo de conversa, Bombur era imensamente gordo e pesado. Thorin, de fato, tinha um ar muito arrogante e não disse nada sobre o serviço. Mas o pobre senhor bolseiro disse que sentia muito, tantas vezes que, por fim, o anão resmungou não por isso, e parou de franzir o senho. Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para o hall de 13 capuzes, os melhores capuzes destacáveis de festa, e para o seu próprio chapéu pendurado no cabideiro. Isto é que é uma reunião alegre. Espero que tenham sobrado algo para os retardatários comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigado. Um pouco de vinho tinto para mim, creio. E para mim, disse Thorin. E geleia e framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E torta de frutas secas e queijos, disse Bofur. E torta de carne de porco e salada, disse Bombur. E mais bolos e cerveja clara.
E café, se não se importa. Gritaram da porta os outros anãos. Ponha mais uns ovos para cozinhar, meu bom camarada, gritou Gandalf atrás dele, enquanto o hobbit saiu pisando duro rumo às despensas. E veja se traz frango e os picles. Parece que ele sabe tanto sobre o interior da minha cozinha quanto eu mesmo, pensou o Sr. Bolseiro, que estava se sentindo positivamente destemperado e começava a temer que uma aventura das mais danadas tivesse chegado justamente à sua casa. Quando enfim conseguiu colocar todas as garrafas e pratos e facas e garfos e copos e pires e colheres e coisas empilhadas em grandes bandejas, estava ficando muito suado, de cara vermelha e irritado. Que embrulhada e que apoquetação são esses anãos, disse em voz alta. Por que eles não vêm me dar uma mãozinha? Não mais que de repente, eis que Balin e Dwalin apareceram à porta da cozinha, com Fili e Kili atrás deles, e antes que Bilbo conseguisse dizer faca, eles já tinham levado as bandejas e um par de pequenas mesas para a sala de visitas e arrumado tudo. Gandalf se sentou na cabeceira com os 13 anãos à sua volta, enquanto Bilbo ficou sentado num banco ao lado do fogo, mordiscando um biscoito. Seu apetite tinha praticamente sumido, e tentando agir como se tudo isso fosse perfeitamente normal e de modo algum uma aventura. Os anãos começaram e comeram, e conversaram, e o tempo foi passando. Enfim, empurraram suas cadeiras para trás, e Bilbo fez menção de recolher os pratos e copos. Suponho que todos vocês vão ficar para a ceia, disse no tom mais educado e despreocupado possível. Claro, disse Thorin, e até depois. Não vamos resolver nossos negócios até bem tarde, e precisamos de um pouco de música antes. E agora, hora da limpeza. Com isso, os 12 anãos, menos Thorin, que era importante demais, e ficou conversando com Gandalf. Puseram-se de pé num salto e fizeram as grandes pilhas de várias coisas. Lá se foram eles, sem esperar as bandejas, equilibrando colunas de pratos, cada um deles com uma garrafa no alto, enquanto o hobbit corria atrás, quase gritando de susto. Por favor, cuidado, e por favor, não se incomodem, eu me viro. Mas os anãos apenas começaram a cantar. Bata o copo e prato na porta, sem gume a faca e torto o garfo. Eis que Bilbo não suporta, nas garrafas desça o sarrafo. Rasgue o pano e pise na banha, derrame o leite no assoalho. Ossos no chão, ninguém apanha, e o vinho no piso eu espalho. Jogue as xícaras nas panelas, bata tudo com um pilão, e se enfim sobrar uma delas, é só girá-la até o salão. Eis que Bilbo não suporta, alto lá com os pratos na porta. E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas horríveis, mas foram limpando tudo e guardando a louça em segurança, rápidos feito raio, enquanto o hobbit ficava de lá para cá, na cozinha, tentando ver o que estavam fazendo. Então voltaram para a sala de estar e encontraram Thorin, com os pés esticados perto da lareira, fumando um cachimbo. Estavam bafejando enormíssimos anéis de fumaça, e aonde quer que ele mandasse um deles ir, o anel ia, subia a chaminé, ou passava atrás do relógio na cornija da lareira, ou debaixo da mesa, ou dava voltas no teto. Mas, aonde quer que fosse, não era rápido o suficiente para escapar de Gandalf. Puf! Mandava ele um anel de fumaça menor, saído do seu cachimbo curto de barro, que atravessava cada um dos anéis de Thorin. Então o anel de fumaça de Gandalf ficava verde e voltava a pairar sobre a cabeça do mago. Já havia uma nuvem desses em volta dele e naquele luz fraca fazia-no parecer estranho e cheio de feitiçaria. Bilbo ficou parado, observando aquilo. Ele adorava anéis de fumaça. E então enrubesceu ao pensar como ficara orgulhoso, na manhã do dia anterior, dos anéis de fumaça que lançara ao vento sobre a colina. Agora um pouco de música, disse Thorin. Peguem os instrumentos. Kili e Fili se apressaram a pegar suas sacolas e tiraram delas pequenas rabecas. Dori, Nori e Ori tiraram flautas de algum lugar dentro de seus casacos. Bombur veio do salão da estrada como um tambor. Bifur e Bofur também saíram e voltaram com clarinetas, que tinham deixado junto com seus bastões de viagem. Dwalin e Balin disseram: com licença, deixamos as nossas da entrada. Aproveitem e tragam as minhas com vocês, disse Thorin. Voltaram com violas de gamba tão grandes quanto eles e com a harpa de Thorin embrulhada num tecido verde. Era uma linda harpa dourada, e quando Thorin atingiu, a música começou de improviso.
tão repentina e doce que Bilbo esqueceu todo o resto e foi arrastado para as terras escuras sob luas estranhas, muito além da água e muito longe da sua toca de hobbit sob a colina. A escuridão chegava à sala vinda da pequena janela que se abria na encosta da colina. O fogo bruxuleava, era abril, e eles continuavam a tocar, enquanto a sombra da barba de Gandalf oscilava contra a parede. A escuridão encheu toda a sala, e o fogo foi morrendo. As sombras se perderam, e eles continuavam a tocar. E, de repente, primeiro um deles, e depois outro, e mais outro, começaram a cantar enquanto tocavam. O canto vindo do fundo da garganta dos anãos, dos lugares fundos de seus antigos lares, e este é como que um fragmento de sua canção, se é que pode ser como a canção deles sem sua música. Além dos montes em nevoeiro, para as masmorras sem prisioneiro, vamos embora, antes da aurora, buscar nosso ouro feiticeiro. De anãos antigos a magia, em seus martelos se fazia, numa cava a treva sonhava, num oco salão da encosta fria. Pro nobre elfo e rei antigo, ao brilho belo do ouro amigo, deram forma com a luz que adorna, joia que em arma tem abrigo. Em colar de prata puseram, astros em flor, laureal fizeram, com luz feroz de Draco atroz, o sol e a lua, sem fio, troçaram. Além dos montes em nevoeiro, pras masmorras sem prisioneiro, vamos embora, antes da aurora, lembrai-vos do ouro feiticeiro. No breu moldaram muitos cálices, harpas de ouro, canções múltiplices, feitas ali, sem gente ouvir, elfo ou homem, só os aurifeiros. Pinhais rugiam nas alturas, ventos gemiam nas lanjuras. Rubro fogo sem desafogo, fez de tocha as copas duras, sinos soaram no valão, e os homens viram o clarão. Do Draco a ira, fera pira, torres e casas pôs no chão. Ardeu o monte sob a lua, aos anãos coube a sina sua. Foi-se o salão de supetão, aos pés do monstro sob a lua. Além dos frios montes escuros, pros grandes calabouços duros, vamos embora, antes da aurora, recobrir ouro em nossos muros. Enquanto cantavam, o hobbit sentiu amor pelas coisas belas, feitas por mão e por engenho e por magia, atiçando-se em suas entranhas. Um amor feroz e ciumento, o desejo dos corações dos anãos. Então alguma coisa típica dos Tucks despertou dentro de Bilbo, e ele desejou partir, ver grandes montanhas, e ouvir o balouçar dos pinheiros e as quedas da água, explorar as cavernas e usar uma espada em vez de um bastão de caminhada. Olhou para fora pela janela. As estrelas tinham aparecido no céu escuro, acima das árvores. Pensou nas joias dos anãos brilhando em cavernas escuras. De repente, na mata além da água, uma chama saltou, provavelmente alguém acendendo uma fogueira. E ele imaginou dragões, saqueadores, pousando em sua colina, tranquila e devorando-a com suas chamas. Estremeceu e, mais do que depressa, voltou a ser o simples senhor bolseiro de Bolsão. Soto Monto, outra vez. Levantou-se tremendo. Tinha menos que meia intenção de pegar a lamparina, e mais do que meia intenção de fingir que ia fazer isso e se esconder atrás dos barris de cerveja na adega, e não sair dali até que todos os anões tivessem ido embora. De repente, percebeu que a música e o canto tinham parado e que todos estavam olhando para ele com olhos que luziam no escuro. "Onde está indo?" disse Thorin, num tom que parecia mostrar que adivinhara ambas as meias intenções do hobbit. "Que tal um pouco de luz?" disse Bilbo, como quem se desculpa. "Gostamos do escuro", disseram todos os anãos. "Escuro para negócios obscuros, ainda há muitas horas antes da aurora." "É claro", disse Bilbo, e se sentou apressado. Não mirou direito no banco e acabou se apoiando na grade da lareira. Derrubou o atiçador e a pá com um estardalhaço. "Silêncio", disse Gandalf. "Deixe Thorin falar." E foi assim que Thorin começou. Gandalf, anãos e senhor bolseiro. Estamos reunidos na casa do nosso amigo e companheiro conspirador, este muito excelente e audacioso hobbit, que os cabelos de seus dedos dos pés nunca caiam. Todo louvor a seu vinho e cerveja. Ele fez uma pausa para tomar fôlego e para que o hobbit fizesse um comentário educado, mas os elogios praticamente foram jogados fora no caso do pobre Bilbo bolseiro, que estava mexendo a boca em protesto por ser chamado de audacioso e, pior ainda de tudo,
de companheiro conspirador, embora nenhum som saísse, já que ele estava tão desacorçoado. Assim, Thorin continuou. Encontramo-nos para discutir nossos planos, nossos métodos, meios, abordagens e estratégias. Havemos de começar em breve, antes que rompa amanhã. Nossa jornada, nossa longa jornada, uma jornada da qual alguns de nós, ou talvez todos nós, exceto nosso amigo e conselheiro, o engenhoso mago Gandalf, podem nunca retornar. É um momento solene. Nosso objetivo é, creio eu, bem conhecido de todos nós. Para o estimado senhor bolseiro, e talvez para um ou dois anãos mais jovens, acho que seria correto mencionar que Liefeld, por exemplo, a situação exata nesse momento pode requerer uma brevíssima explicação. Esse era o estilo de Thorin. Ele era um anão imponente. Se lhe tivesse sido permitido, provavelmente continuaria essa jornada até ficar sem fôlego, sem contar a ninguém ali nada que já não fosse sabido. Mas foi rudemente interrompido. O pobre Bilbo não conseguia mais suportar a conversa. Ao ouvir aquele "podem nunca retornar", começou a sentir um grito subindo de dentro dele. E logo o grito explodiu, feito um apito de uma locomotiva saindo de um túnel. Todos os anãos se puseram de pé, derrubando a mesa. Gandalf acendeu uma luz azul na ponta do seu cajado mágico, e naquela luz de fogo de artifício, o pobre hobbit podia ser visto ajoelhado no tapete da lareira, tremendo, feito uma geleia que estava derretendo. Então desabou no assoalho e ficou repetindo: "Atingido por um raio! Atingido por um raio!" Sem parar, e isso foi tudo que conseguiram extrair dele durante muito tempo. Então pegaram e o puseram no sofá da sala de visitas com uma bebida a seu lado, e voltaram de seus negócios obscuros. "Camaradinha agitado", disse Gandalf quando se sentaram de novo. "Tem esses ataques esquisitos e engraçados, mas é um dos melhores. Tão feroz quanto um dragão encurralado. Se você já viu um dragão encurralado, vai perceber que isso era só exagero poético se aplicando a qualquer hobbit, até mesmo no caso do tio bisavô do velho Tuck, Berratouro, que era tão enorme para um hobbit que conseguia montar um cavalo. Ele lançou uma investida contra as fileiras dos goblins do Monte Grum na Batalha dos Campos Verdes e arrancou a cabeça do rei deles, Golfinbul, com um taco de madeira. A cabeça saiu voando pelos ares por 100 jardas e caiu num buraco de coelho, e desse modo a batalha foi vencida e o jogo de golfe foi inventado no mesmo momento. Cada jarda equivale a 91 centímetros. 100 jardas, portanto, equivale a cerca de 90 metros. Nota do tradutor. Enquanto isso, entretanto, o descendente mais gentil de Berratouro estava voltando a si na sala de visitas. Depois de algum tempo, após tomar uma bebida, ele se esgueirou nervosamente até a porta da sala de estar. Isto foi o que ouvi. Glóin fez "huff", ou algum grunhido mais ou menos desse tipo. "Vocês acham que ele vai servir?" Gandalf pode muito bem dizer que esse hobbit é feroz, mas só um grito daqueles no momento de empolgação seria suficiente para despertar o dragão e todos os seus parentes e matar a todos nós. Acho que soou mais como pânico do que como empolgação. Aliás, se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que tínhamos chegado à casa errada. Assim que botei os olhos no meu camaradinha, balançando e bufando no tapete, tive minhas dúvidas. Parece mais um quitandeiro do que um gatuno. Então, o senhor bolseiro girou a maçaneta e entrou. O lado Tuck tinha vencido. De repente sentiu que toparia ficar sem dormir e sem desejo para que o achassem feroz. Quanto ao camaradinha balançando no tapete, isso quase o fez ficar feroz de verdade. Muitas vezes, mais tarde, o lado bolseiro, arrependido do que ele fez naquela hora, costumava lhe dizer: "Bilbo, você foi um bobo. Entrou de cabeça e se deu mal." "Perdão", disse. "Se fiquei ouvindo o que vocês estavam dizendo. Não posso dizer que entendi o que vocês estavam falando, ou as referências a gatunos, mas acho que não erro se acreditar. Isto é o que ele chama de manter sua dignidade. Que vocês acham que eu não valho nada. Pois vou lhes mostrar. Não tenho sinais da minha porta. Ela foi pintada faz uma semana. E estou bastante certo de que vieram à casa errada. Assim que vi suas caras engraçadas na soleira da porta, tive minhas dúvidas, mas podem considerar que vieram à casa certa. Digam-me o que querem que eu faça, e vou tentar, mesmo se tiver de andar daqui até o leste, do leste, e lutar com os grãos-serpes selvagens no último deserto. Certa vez, o meu tio tataravô Berratouro Tuck
Sim, sim, mas isso foi há muito tempo, disse Chloe. Eu estava falando de você. Eu lhe asseguro que há uma marca nessa porta. A marca comum deste ramo, ou costumava ser. Gatuno deseja um bom trabalho, um bocado de empolgação e recompensa razoável. É como essa marca notadamente é lida. Pode dizer caçador de tesouros especializados em vez de gatuno. Se preferir, alguns deles preferem dar na mesma para nós. Gandalf nos contou que havia um sujeito desse tipo nessas partes procurando um trabalho imediato e que ele tinha arrumado um encontro com ele na hora do chá, nesta quarta-feira. Claro que há uma marca, disse Gandalf. Eu mesmo a pus lá, por razões muito boas. Vocês me pediram para achar o 14º homem da sua expedição, e eu escolhi o Sr. Bolseiro. Quero só ver alguém dizendo que escolhi o homem ou errado ou a casa errada. E vocês podem ficar com apenas 13 homens e ter toda a má sorte que quiserem. Ou então voltar a minerar carvão. Olhou tão feio para Glóin que o anão se encostou de novo na sua cadeira. E, quando Bilbo tentou abrir a boca para fazer uma pergunta, Gandalf se virou para ele e franziu o senho, e projetou suas sobrancelhas isutas, até que Bilbo fechou bem a boca com um estalo. É isso mesmo, disse Gandalf. Chega de discussão. Escolhi o Sr. Bolseiro, e isso deveria ser suficiente para todos vocês. Só digo que ele é um gatuno. Um gatuno é o que ele é, ou será, quando a hora chegar. Há muito mais nele do que vocês acham, e um bocado mais do que ele próprio imagina. Vocês todos ainda hão de viver, possivelmente, para me agradecer por isso. Agora, Bilbo, meu rapaz, pegue a lamparina e lancemos alguma luz sobre isto. Sobre a mesa, a luz de uma grande lamparina, com um anteparo vermelho, ele abriu um pedaço do pergaminho que lembrava um mapa. Foi feito por Tror, seu avô, Thorin, disse ele, em uma resposta às perguntas empolgadas dos anões. É uma planta da montanha. Não vejo como isso vai nos ajudar muito, disse Thorin, desapontado, depois de dar uma olhada. Lembro-me bastante bem da montanha e das terras em volta dela, e sei onde fica Treva Mata, assim como o Urzal Seco, onde os grandes dragões procriavam. Há um dragão marcado em vermelho na montanha, disse Balin, mas será bem mais fácil achá-lo sem isso, se algum dia chegarmos lá. Há um ponto que vocês não notaram, disse o mago, e é a entrada secreta. Vem a runa do lado oeste e a mão apontada para ela, perto das outras runas. Isso marca uma passagem oculta para os salões inferiores. Veja o mapa na folha de guarda e você verá as runas em vermelho. Pode ter sido secreta antes, disse Thorin, mas como sabemos que ainda é secreta? O velho Smoke já vive ali há tanto tempo, suficiente para ter descoberto tudo o que há para se saber acerca daquelas montanhas. Pode ser, mas ele não teria como usá-lo durante todos esses anos. Por quê? Porque é pequeno demais. 5 pés de altura a porta e 3 podem entrar lado a lado, dizem as runas, mas Smoke não conseguiria se enfiar num buraco desse tamanho, nem mesmo quando era um dragão jovem, e certamente não depois de devorar tantos dos anãos e dos homens do vale. Para mim, parece uma toca enorme, berrou Bilbo, que não tinha experiência com dragões, só com tocas de hobbit. Estava ficando empolgado e interessado de novo, de modo que esqueceu de ficar de boca fechada. Adorava mapas, e em seu corredor estava pendurado um grande do campo em volta, com todas as suas caminhadas favoritas marcadas neles com tinta vermelha. Como uma porta tão grande poderia continuar em segredo para todos os que estão fora, além do dragão? Perguntou. Ele era só um pequeno hobbit, lembre-se. De muitas maneiras, disse Gandalf. Mas de que maneira essa ficou escondida, nós não sabemos, sem ir até lá para ver. Do que se diz no mapa, eu imaginaria que há uma porta fechada, que foi feita para ter a aparência exata da encosta da montanha. Esse é o método usual dos anãos. Acho que está correto, não? Bastante correto, disse Thorin. Além disso, continuou Gandalf, esqueci de mencionar que com o mapa veio uma chave. Uma chave pequena e curiosa. Aqui está, disse. Deu a Thorin uma chave com um cabo comprido e entalhes intricados, feita de prata. Guarde-a bem. É o que farei, disse Thorin, e permaneceu numa corrente fina que estava pendurada no seu pescoço e ficava debaixo da sua jaqueta. Agora as coisas estão ficando mais promissoras. Essa notícia faz com que tudo pareça melhor. Até agora não tivemos ideia clara do que fazer. Pensamos em ir para o leste, do modo mais discreto e cuidadoso que pudéssemos, até chegar ao Lago Longo.
Depois disso, os problemas começariam. Começariam muito antes disso. Se conhece algo das estradas para o leste, interrompeu Gandalf. Não poderíamos partir de lá ao longo do rio rápido, continuou Thorin, sem lhe dar atenção, e assim chegar às ruínas do vale, a velha cidade no vale sob a sombra da montanha. Mas nenhum de nós gostou da ideia de entrar pelo portão da frente. O rio passa por ele, atravessa da grande encosta no sul da montanha, e é dele que o dragão sai também, e com muita frequência, a não ser que ele tenha mudado seus hábitos. Isso não prestaria, disse o mago. Nem sem um guerreiro poderoso, até mesmo um herói. Tentei achar um, mas os guerreiros estão ocupados, lutando um contra o outro, os outros em terras distantes. E nesta vizinhança os heróis são escassos, ou simplesmente não existem. As espadas nessas partes, em geral, estão sem gume, e os machados são usados em árvores, e os escudos como berços ou cobertores de pratos. E os dragões estão a uma distância confortável, e portanto são lendários. Foi por isso que decidi empregar gatunagem, especialmente quando recordei a existência de uma porta lateral. E aqui está nosso pequeno Bilbo Bolseiro, o gatuno. O gatuno escolhido e selecionado. Então vamos continuar e fazer alguns planos. Pois muito bem, estou bem. Vamos supor que o gatuno especialista nos dê algumas ideias ou sugestões. Virou-se com gentileza fingida para Bilbo. Primeiro eu gostaria de saber um pouco mais das coisas, disse Bilbo, sentindo-se todo confuso e um pouco trêmulo por dentro. Mas, por enquanto, ainda determinando ao modo dos Tuck a ir adiante. Quero dizer, sobre o ouro e o dragão, e tudo isso, e como foi parar lá, e a quem pertence o tesouro e coisa e tal. Céus, disse Thorin, você não está vendo um mapa? E não escutou nossa canção? E será que já não estamos falando sobre tudo isso faz horas? De todo modo, gostaria que tudo ficasse direto e claro, disse ele obstinadamente, usando sua postura de negócios, normalmente reservada para pessoas que tentavam emprestar dinheiro dele, e fazendo o seu melhor para parecer sábio e prudente e profissional e corresponder à compensação de Gandalf. Além disso, também gostaria de saber sobre riscos, despesas imediatas, tempo requerido e remuneração, e assim por diante. Com o que ele queria dizer, o que vou ganhar com isso? E vou sair vivo dessa? Oh, muito bem, disse Thorin. Há muito, no tempo de meu avô Thor, nossa família foi expulsa do norte distante e retornou, com toda a sua riqueza e suas ferramentas, a essa montanha no mapa. Tinha sido descoberta por meu ancestral distante, Thrain, o Velho, mas após esse retorno, eles mineraram e abriram túneis, e fizeram salões imensos e oficinas maiores. E além disso, creio que encontraram uma bela quantidade de ouro e muitíssimas joias também. De qualquer modo, ficaram imensamente ricos e famosos. E meu avô se tornou rei sobre a montanha de novo, sendo tratado com grande reverência pelos homens mortais, que viviam ao sul e estavam gradualmente espalhando o rio rápido acima, até o vale sob a sombra da montanha. Eles construíram a alegre cidade do vale, ali, naqueles dias. Reis costumavam convocar nossos ferreiros e recompensar até os menos hábeis muito ricamente. Pais imploravam que fizéssemos de seus filhos nossos aprendizes e nos pagavam rigidamente, em especial em suprimentos de comida, que nunca nos preocupávamos em produzir ou achar por nós mesmos. Em resumo, aqueles eram os bons dias para nós, e os mais pobres entre nós tinham dinheiro para gastar e emprestar, e tempo para fazer coisas belas apenas pelo divertimento, para não falar dos brinquedos mais maravilhosos e mágicos, cuja semelhança não se acha no mundo nos dias de hoje. Assim, os salões de meu avô se tornaram cheios de armaduras, e joias, e entalhes, e taças, e o mercado de brinquedos de Vale era a maravilha do norte. Indubitavelmente foi isso que atraiu o dragão. Dragões roubam ouros e joias, sabe, de homens e elfos e anãos, onde quer que os achem, e guardam seu botim enquanto vivem, o que é praticamente para sempre, a menos que sejam mortos. E ninguém aproveita nenhum anel de latão de tudo aquilo. De fato, dificilmente sabem a diferença entre uma peça bem feita e outra ruim, embora normalmente tenham boa noção do valor do mercado corrente, e não conseguem criar nada sozinhos, nem mesmo consertar uma escama solta de suas armaduras. Havia montes de dragões no norte naqueles dias, e o ouro provavelmente estava ficando escasso por lá, com os anãos fugindo para o sul ou sendo mortos, e toda a desolação e destruição que os dragões produzem indo de mal a pior.
Havia uma serpe muito especialmente ávida, forte e perversa com o nome Smoke. Certo dia ele saiu voando pelos ares e veio para o sul. A primeira coisa que ouvimos foi um barulho como de um furacão vindo do norte, e os pinheiros da montanha rangendo e rachando ao vento. Alguns dos anãos, que por acaso estavam fora, eu era um deles, por sorte, um belo rapaz aventuroso naqueles dias, sempre vagando por aí, e isso salvou minha vida. Bem, de uma boa distância vimos o dragão pousar na nossa montanha com um borbulhar de chama. Então desceu as encostas e, quando alcançou as matas, todos pegaram fogo. A essa altura, todos os sinos estavam soando em vale, e os guerreiros estavam se armando. Os anãos saíram correndo de seu grande portão, mas lá estava o dragão esperando por eles. Ninguém escapou por aquela via. O rio se alçou em vapores, e uma névoa caiu sobre o vale. E na névoa, o dragão veio sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A velha e triste história, por demais comum naqueles dias. E então voltou e se esgueirou pelo portão da frente e devastou todos os salões, alamedas e túneis, e becos e adegas, e mansões e passagens. Depois disso, não havia mais anãos vivos do lado de dentro. E ele tomou toda a riqueza deles para si. Provavelmente, já que é assim que os dragões agem, ele empilhou tudo num grande monte no fundo da montanha e dorme em cima dele, como se fosse uma cama. Mais tarde, costumava sair rastejando do grande portão e vir à noite a Vale e levar pessoas embora, especialmente donzelas, para comer, até que Vale ficou arruinada e todo o povo morreu ou se foi. O que aconteceu lá agora, eu não sei ao certo, mas não suponho que alguém viva mais perto da montanha do que na borda oposta no Lago Longo nos dias de hoje. Os poucos de nós que estavam bem do lado de fora sentaram-se e choraram escondidos e amaldiçoaram Smoke. E ali se juntaram a nós. Inesperadamente, meu pai e meu avô, com barbas chamuscadas, tinham um ar muito sombrio, mas pouco disseram. Quando perguntei como tinham escapado, disseram que para eu segurar a língua e que um dia, no momento propício, eu saberia. Depois disso, fomos embora. E tivemos que ganhar a vida da melhor maneira que podíamos para lá e para cá pelas terras, às vezes descendo tão baixo a ponto de trabalhar como um ferreiro comum ou mesmo minerando carvão. Mas nunca esquecemos nosso tesouro roubado. E mesmo agora, quando admito que fomos um pouco guardado e não estamos tão mal. Aqui, Thorin acariciou a corrente de ouro em volta de seu pescoço. Ainda queremos recuperá-lo e levar nossas maldições a Smoke, se pudermos. Muitas vezes me perguntei sobre a fuga de meu pai e meu avô. Vejo agora que deviam ter uma porta lateral privada que só eles conheciam, mas aparentemente fizeram um mapa. E gostaria de saber como Gandalf tomou posse dele e por que razão não chegou até mim, o herdeiro legítimo. Eu não tomei posse dele. Ele me foi dado, disse o mago. Seu avô Thor foi morto, você se lembra, nas minas da Moria, por Azog, o Goblin. Maldito seja esse nome. Sim, disse Thorin. E Thrain, seu pai, foi embora no 21º dia de abril. Fez 100 anos na última quinta-feira e nunca mais foi visto por você desde então. Verdade, disse Thorin. Bem, seu pai me deu isto para que desse a você, e eu, se escolhi minha própria hora e maneira de lhe entregar a chave, você dificilmente pode me culpar, considerando a dificuldade que tive para encontrá-lo. Seu pai não conseguia recordar o próprio nome quando me deu o papel e nunca me contou o seu. Então, de modo geral, acho que você devia me elogiar e agradecer. Aqui está, disse ele, entregando o mapa a Thorin. Não entendi, disse Thorin. E Bilbo sentiu que gostaria de dizer o mesmo. A explicação parecia não explicar nada. Seu avô, disse Gandalf, de modo limpo e sombrio, deu o mapa ao filho dele por segurança antes que fosse às minas de Moria. Seu pai foi embora para tentar sua sorte com o mapa depois que seu avô foi morto. E montes de aventuras de um tipo muitíssimo desagradável ele teve, mas nunca chegou perto da montanha. Como foi parar lá, eu não sei. Mas o encontrei quando ele era prisioneiro nas armosas do necromante. Pode me dizer o que estava fazendo lá? Perguntou Thorin, com um estremecimento, e todos os anãos tremeram. Nada demais. Estava tentando descobrir coisas, como de costume, e um negócio terrivelmente perigoso foi. Até eu, Gandalf, mal conseguia escapar. Tentei salvar seu pai, mas era tarde demais. Estava sem juízo e delirando, e tinha esquecido quase tudo, exceto o mapa e a chave. Há muito tempo que nos vingamos dos goblins de Moria, disse Thorin. Precisamos pensar no que fazer
quanto ao necromante. Não seja absurdo. Ele é um inimigo muito além dos poderes de todos os anãos postos juntos. Se todos pudessem se reunidos de novo nos 4 cantos do mundo. A única coisa que seu pai desejava era que o filho dele lesse o mapa e usasse a chave. O dragão e a montanha são tarefas mais do que grandes o suficientes para você. Ouça, disse Bilbo, e foi acidentalmente que o fez em voz alta. Ouvir o quê? Disseram todos eles, virando-se de repente para ele, e ele ficou tão desacorçoado que respondeu: Ouça o que tenho a dizer. E o que é? Perguntaram. Bem, eu diria que devem ir para o leste e dar uma olhada em volta. Afinal de contas, há a porta lateral, e dragões precisam dormir às vezes, suponho. Se vocês se sentarem na soleira da porta por tempo suficiente, ouso dizer que pensarão em alguma coisa. E bem, sabe como é? Acho que já conversamos bastante por uma noite e se entendem o que quero dizer. Que tal cama e começar cedo e tudo mais? Vou lhes oferecer um bom desejo antes de vocês irem. Antes de nós irmos. Suponho que você queira dizer, observou Thorin. Você não é um gatuno? E se sentar na soleira da porta não é o seu trabalho, sem falar em entrar pela porta? Mas concordo quanto à cama e o desejo. Gosto de comer 6 ovos com meu presunto quando começo uma viagem, fritos, não cozidos. E cuidado para não quebrá-los. Depois que todos tinham encomendado seu desejo, sem nem dizer por favor, o que irritou Bilbo um bocado, eles se levantaram. O hobbit teve de achar espaço para todos, e encheu seus quartos livres, e fez camas em cadeiras e sofás, até que conseguiu enfiar todo mundo em seu lugar, e foi para sua própria caminha, muito cansado e não muito contente. Uma coisa que decidiu, de vez, foi não se incomodar em levantar muito cedo, e cozinhar a porcaria do desejo para todo mundo. O lado Tuck estava ficando fraco, e naquele momento ele não tinha tanta certeza se faria alguma viagem de manhã. Já deitado na cama, podia ouvir Thorin, ainda murmurando para si mesmo no melhor quarto, ao lado do dele. Além dos montes em nevoeiro, para as masmorras sem prisioneiro. Vamos embora, antes da aurora. Lembrai-vos do ouro feiticeiro. Bilbo foi dormir, com aquilo em seus ouvidos, o que lhe trouxe sonhos muito desconfortáveis. Já era bem depois da aurora quando ele acordou.